passará a ser crime, se esta proposta de lei for aprovada no Parlamento, o apoio legal aos grupos organizados de adeptos, respondendo àquela tendência que eu falei há pouco. Desde 2018 os grandes incidentes de violência dão-se fora dos recintos esportivos. Os casos que são públicos também dizem-nos que há, de facto, aqui uma certa criminalidade organizada em contexto desportivo, porque o desporto depois é vítima. É muito importante passar esta mensagem. O desporto é vítima de uma certa criminalidade que se aproveita do desporto e dos recintos esportivos, ou do acesso aos recintos esportivos, para desenvolverem a sua atividade ilícita. E, portanto, é preciso dar resposta a isso, e esse é um exemplo também, como, por exemplo, hoje o crime de dano, como aquele que se verificou nas ruas de Guimarães, da responsabilidade de uma claque estrangeira que foi acompanhada por adeptos de uma outra portuguesa, de uma outra claque portuguesa, na nossa proposta, que está entregue na Assembleia da República, esse tipo de danos provocados, mesmo contra particulares, passará a ser crime público. Hoje não, hoje um dano provocado em propriedade privada pressupõe previamente uma queixa dos próprios. E, portanto, se isto for, como aconteceu, feito em contexto desportivo, numa antecedência de um jogo de futebol, por exemplo, como foi o caso, passará a ter um contexto de crime público, para que as autoridades possam reagir e agir com outra eficácia. E, por exemplo, como é que se pegando nesse podendo até, segundo a nossa proposta, impedir esses prevaricadores de assistirem aos jogos. E para além de termos que investir na prevenção, e vou dar 3 exemplos do que é investir na prevenção. A figura do gestor de segurança, que está previsto na lei, mas nunca foi regulamentado, e que desta vez nós fazemos uma alteração a esse artigo do gestor de segurança, para que ele seja obrigatório naquilo que o Governo, depois de aprovada esta alteração legislativa no Parlamento, definir como o perímetro dos clubes e das modalidades que entram no gestor de segurança, que serão obrigados a ter gestor de segurança. Basicamente serão aquelas modalidades onde e competições dentro das modalidades onde há registros de incidentes de violência, para que o gestor de segurança seja alguém que receba formação, o clube designar alguém, um colaborador, um dirigente, que receba uma ação de formação, que essa ação de formação lhe permita saber de que forma é que pode organizar um espetáculo desportivo, um jogo, como é que recebe o adversário, a equipa adversária, como é que recebe os adeptos adversários, como é que recebe a equipa de arbitragem, que horários é que deve cumprir no antes, no durante e no depois, que tipo de informação é que pode ser dada e deve ser dada no altifalante ou na cabine de som à assistência, que tipo de mensagens é que podem dar à entrada do recinto desportivo, quando é que deve coordenar com a polícia local aquilo que é um jogo considerado de risco, não diria de risco elevado, mas de risco. Estamos a falar de jogos de camadas jovens, onde há muitas vezes incidentes feios. Muito feios, sim. E, portanto, o gestor de segurança, uma forte campanha que está a ser preparada também de sensibilização de todos os pais e familiares que assistem aos jogos nas camadas jovens, de algumas modalidades onde se têm registrado incidentes de violência, e também permitir que os organizadores das competições possam ter, por determinação legal, habilitação, faculdade para alterarem os seus regulamentos de forma a punirem com mais peso aquilo que são os incidentes que se registram nos jogos da formação. Essas são três exemplos da prevenção. Do lado do combate à violência, porque quando vemos clubes que até estão no distrital, em competições distritais, ou até no patamar nacional mais reduzido, a criarem sociedades anónimas, obviamente que estão a arriscar imenso o futuro do próprio clube fundador. E tudo porquê? Querendo aproveitar a oportunidade de ter um parceiro privado, como a sociedade universal por cotas não permite, tem que criar uma sociedade anónima. Bom, ao permitirmos uma terceira forma societária, que é a sociedade comercial, os clubes podem constituir uma sociedade comercial com um ou mais parceiros privados, não evoluindo logo de imediato para uma sociedade anónima. Como, por exemplo, também propomos que as Assembleias Gerais dos clubes, isto é, uma medida inspirada na legislação inglesa,
possam eleger um associado que tenha assento na administração da sociedade desportiva sem direito a voto, mas com o direito de participar em todas as reuniões, para tornar ainda o elo de ligação com os associados e este canal de transparência um canal mais fluido e com isso gerar mais confiança. Quando tomamos posse, o nosso laboratório de análise de dopagem não tinha certificação internacional. Tinha perdido a certificação internacional em 2018. Foi uma imparidade para o país desportivo, quando o mundo do desporto soube que o nosso laboratório não cumpria os mínimos da verdade desportiva. E então, a primeira decisão que tomamos foi aprovar a transferência do laboratório do IPDJ para o Instituto Ricardo Jorge, a área da saúde. Ou seja, tirar do chapéu do desporto o laboratório, até porque essa também era uma das exigências da Agência Mundial Antidopagem face ao que tinha acontecido. Ou seja, tornar a coisa mais isenta. Exato. E assim fizemos. Foi uma das primeiras decisões deste governo. Em setembro do ano passado, a Agência Mundial Antidopagem certificou de novo o laboratório. Com isso, e reforçamos, ao mesmo tempo, em 60% o orçamento da Autoridade Antidopagem e terminamos aquilo que é a política antidopagem em Portugal. Ter uma autoridade que possa exercer a sua missão sem limitações, com grandes constrangimentos, e ter um laboratório nacional certificado onde possa fazer as análises mais rapidamente e a custos muito inferiores. Também, quando uma seleção internacional ou um clube internacional decide vir para Portugal, também analisa que vamos para Portugal porque o Portugal também já tem um laboratório certificado onde nós também podemos fazer as análises aos nossos atletas. Portanto, isto foi um grande contributo para a verdade desportiva e, somando a isto, temos também, para os próximos tempos, a criação da plataforma de combate à manipulação das competições desportivas, que será o maior avanço de sempre no combate à corrupção desportiva, que isso se faça também nos lugares de poder do desporto. E quais são os lugares de poder do desporto? É nas lideranças das organizações esportivas, público ou privadas, é na percentagem de treinadores, que também ainda é muito reduzida, na percentagem de árbitras e de juízes. Portanto, há aqui um caminho muito longo pela frente, onde a barreira cultural ainda se agiganta e basta que cada um de nós faça uma pergunta a si próprio: quando é que o nosso clube de preferência um dia será liderado por uma mulher? E quando respondermos a essa pergunta que fazemos a nós próprios, iremos ver ainda o tempo que temos pela frente e as dificuldades que ainda temos que ultrapassar para chegar a esse momento. Eu quero recordar que países onde o futebol tem uma implantação histórica, como o Brasil, os campeões do Brasil dos últimos anos, pelo menos 2 grandes clubes são presididos e liderados por mulheres. E não é por causa disso que são campeões nacionais, campeões da América do Sul, e portanto, estar a mais alto nível no futebol mundial. Mas isso, depois olhando para as outras modalidades, também vamos vendo casos de sucesso fora de portas. E este é, de facto, um grande objetivo. Já conseguimos um momento histórico. O mundo das artes de combate em Portugal tem vivido, ao longo dos anos, em algumas dessas modalidades, com grandes divergências e conflitos entre aquilo que os próprios autodesignam como federações. E, portanto, é uma particularidade negativa que existem em muitas modalidades nas artes de combate. Por exemplo, só agora é que foi atribuída a atualidade pública desportiva à modalidade de taekwondo. Uma modalidade que tem muitos atletas em Portugal, mas que vivia numa crise interna entre uma federação que nem sequer tem condições de ter utilidade pública, que fará utilidade pública desportiva, por razões muito más. E tem outra federação que tem condições para ter utilidade pública, já tem, recentemente, há cerca de um mês e meio, mas é uma decisão deste governo que decidiu intervir nessa modalidade, porque ao atribuir utilidade pública significa que só a partir desse momento em que uma federação tem utilidade pública desportiva é que o governo pode financiar a modalidade. Exato. E nós temos centros de alto rendimento nas artes de combate, em Portugal. Temos centros de alto rendimento que recebem provas internacionais.
eu não consigo perceber bem o que é que significa isso de ir ao estrangeiro e ver que tem melhores condições do que essas modalidades em Portugal, quando depois organizam... Talvez em logística e em apoio, que é o que mais... Por exemplo, não vamos mais longe. Estamos aqui a conversar na cidade do Porto. Vila Nova de Gaia, este fim de semana, a modalidade do Karaté organizou um mega evento no centro de alto rendimento, que é de Taekwondo, mas também é aproveitado por outras modalidades, em Vila Nova de Gaia. Têm centro de alto rendimento? Têm. Promovem grandes eventos nacionais e até internacionais nas nossas infraestruturas esportivas? Organizam. Se nós batemos o recorde do número de eventos esportivos internacionais em Portugal em 2022, foram 420. 420. É porque o mundo reconhece que Portugal tem excelentes infraestruturas esportivas, tem talento organizativo, tem excelentes dirigentes federativos e tem um grande apoio do governo dos municípios. Já não vinham para Portugal. Nós temos um centro de alto rendimento muito subaproveitado, mas ele foi construído em Foscoa porque houve um compromisso das federações respectivas de que queriam lá desenvolver o seu alto rendimento. Entretanto, mudaram as direções nacionais dessas federações e com outra estratégia deslocalizaram grande parte do alto rendimento desse centro de alto rendimento. Mas esse centro de alto rendimento custou ao país milhões de euros. Neste momento, está em cima da mesa o 15º centro de alto rendimento em Vila Moura, para, sobretudo, vela e canoagem. E estamos, conjuntamente com a Câmara Municipal de Lolé, com um grande empenho do Sr. Presidente da Câmara e das respectivas federações, a fechar o compromisso daquilo que será o futuro 15º Centro de Alto Rendimento do país. Portanto, sim, os centros de alto rendimento estão a ser muito positivamente aproveitados e também têm dado o seu contributo para os resultados que falamos. Eu quero recordar que nunca se aumentou tanto o financiamento à preparação olímpica e paralímpica como este ano, no ano passado, em 2022, ou para o ciclo de Paris 2024. Estamos a falar de 31,2 milhões de euros, que é o financiamento que o Estado vai assegurar até os Jogos Olímpicos, incluindo o ano dos Jogos Olímpicos e alguns meses depois, para que Portugal tenha uma participação que contribua para esse objetivo macro de afirmar o desporto português na cena internacional. O que é que significa, qual é o impacto deste aumento histórico? Um aumento das bolsas dos atletas em 20%, não eram aumentadas desde 2009, dos atletas olímpicos e paralímpicos. Equivalência durante todo o ciclo das bolsas entre paralímpicos e olímpicos, mais estágios internacionais, mais participação nas qualificações para os Jogos e criar uma bolsa de continuidade, que até hoje nunca existiu. Quando um atleta está nos Jogos e se não se qualificar para os mínimos, perde a sua bolsa no mês seguinte aos Jogos. Nós queremos uma bolsa de continuidade para que haja uma segurança mínima, para que um atleta, numa infelicidade, por exemplo, não perca a bolsa que entretanto está a receber. Um atleta de alto rendimento pode estar até aos 30, 35 anos e depois ingressa no mercado de trabalho nessa idade. Não é a mesma coisa que ingressar aos 22 ou aos 25. E, portanto, tem que ter medidas de apoio. Estamos prestes a aprovar no Governo o primeiro estatuto de apoio ao alto rendimento. O atleta de alto rendimento no ingresso no mercado, na transição, no pós-carreira. O Governo tem em curso um programa de distribuição de 21 mil bicicletas em 863 escolas do segundo ciclo. É o maior investimento que alguma vez se fez na área da atividade física, promover a atividade física em contexto escolar. Eu recordo que o desporto escolar representa um investimento de 41 milhões de euros por ano. Foi esse o valor que o Governo investiu no desporto escolar.